Olá, candidato! Vamos dar sequência ao nosso conteúdo? Hoje, orações subordinadas. Orações subordinadas. Na aula passada, vimos as orações coordenadas, onde uma oração não dependia da outra sintaticamente. As orações subordinadas, elas, por serem subordinadas, elas trabalham para a outra, elas dependem da outra oração. E essa outra oração tem um nome, oração principal. Então, as orações subordinadas, então, em resumo, sempre dependem de uma oração principal, tendo então com ela uma relação de função sintática. Vou dar um exemplo aqui. Quando cheguei à porta, o carteiro já havia saído. Eu tenho duas orações porque eu tenho dois verbos. Cheguei e já havia saído uma locução verbal. Então eu tenho duas orações bem separadas, inclusive tem uma vírgula fazendo essa separação. Quando cheguei à porta, o carteiro já havia saído. Nesse nosso conteúdo, nós temos uma missão muitíssimo importante, que é descobrir ou prestar atenção em qual é a oração principal. Como já diz o nome, é aquela oração principal no sentido do que foi declarado. Então, nesse momento, muito mais importante entre quando cheguei à porta e o carteiro já havia saído, é saber que o carteiro já havia saído. Isso é principal saber, que esse carteiro já havia saído. Então, nós temos uma oração principal. A principal é aquela que fala algo a respeito do sujeito, que aqui nós temos o carteiro. Só que nós temos uma outra relação sintática aqui. Então, num caso de período simples, nós teríamos então, quando cheguei à porta, não vai ser simples porque tem o verbo, mas ele, se fosse uma análise num período simples, seria o nosso adjunto adverbial de tempo. Repare que essa vírgula está invertendo a frase. Ela poderia ser muito bem construída: o carteiro já havia saído quando cheguei à porta. Então, esse carteiro já saiu, mas quando? Quando cheguei à porta. Então, a ideia de tempo foi dada por uma oração, e não só por um advérbio de tempo. Então, nós temos uma oração aí sendo subordinada à oração principal. Um segundo exemplo. Ela esperou que você voltasse. Nós temos, de novo, dois verbos. Esperou e voltasse. Esses dois verbos são de duas orações distintas. Ela esperou é uma oração. Que você voltasse é a segunda. E principal sabermos aqui é que ela esperou. Mas ela esperou, nós temos um sujeito, ela. Ela esperou, mas ela esperou o quê? Ela esperou que você voltasse. Então, que você voltasse está tendo a função de um objeto direto, em forma de oração. Vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta, que veremos na aula de hoje ainda. Mas ela é um objeto direto em forma de oração, porque nós temos o verbo voltasse. Repare que a oração principal pode estar no início ou pode estar no final. Então, vai muito do nosso feeling saber qual é a oração principal. É aquela que traz a maior carga semântica para o enunciado informado. As orações subordinadas se dividem em substantiva, em adjetiva e também a adverbial. São os três tipos de orações subordinadas que nós temos. Nós vamos ver hoje as orações subordinadas, das orações subordinadas, somente as substantivas. Então, oração subordinada substantiva. Quando que eu tenho uma oração e ela vai ser subordinada substantiva? Sempre que eu tiver uma função de substantivo. Ela sempre vem nessa forma aí. Oração principal mais oração subordinada. Isso é fato. Sempre que eu tiver uma oração subordinada e ela for substantiva, ela vai vir na ordem direta. Primeiro a oração principal, depois a subordinada. Então, daqueles meus dois outros exemplos dos slides anteriores, onde dizia aquela com noção de tempo e a outra de objeto direto, a de baixo, a de objeto direto, é que era uma oração subordinada, porque ela vem na ordem oração principal e depois uma oração subordinada. Só que o mais importante que você saiba na aula de hoje é como é que é feita a ligação entre essas duas orações, entre a oração principal e a oração subordinada. A ligação é sempre feita por uma conjunção do tipo integrante. Então, lá nas aulas de conjunções, eu falei para você que existem 15 tipos de conjunções. Hoje nós estamos indo para o sexto, na verdade. Por quê? Porque dos 15 tipos que nós temos de
de conjunções, nós temos as orações que nós vimos na aula passada coordenadas: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e, por fim, a explicativa. Hoje nós vamos ver um tipo de oração que se chama conjunção integrante, que é aquela que só integra. Ou seja, ela não tem um valor, ela não tem um significado próprio, que nem as outras 5 que nós já vimos. Porque a aditiva, ela dava uma ideia de soma. A adversativa de coisas contrárias. A alternativa, ou ela alternava, ou dava uma opção. A conclusiva concluía, e a explicativa fazia uma explicação. A conjunção integrante, ela não tem um valor, ela não tem um significado. E as outras que nós veremos mais adiante, todas elas têm o seu significado. Então, vamos lá. Quem vai ser uma conjunção integrante? Na grande maioria das vezes, é o que. E eu posso trocar por isto. Essa troca pelo isto é uma dica muito interessante. Por quê? Porque é uma dica bem primária, que é, você tem uma frase, as frases tendem a ser um pouco mais longas no período composto, aí tu faz a leitura dessa frase, ou seja, da primeira oração, chegou nesse que e vai ter mais frase, você troca a partir deste que até o final da frase pela expressão isto. Essa troca é mental, é na sua cabeça. Você troca por isto e se tiver sentido, ficou um sentido lógico, é porque ela é uma conjunção integrante. Uma coisa interessante é, para que eu tenho que trocar pelo isto? É simplesmente para ter certeza que aquela conjunção é integrante. Porque se ela não for integrante, você não vai conseguir fazer a troca pelo isto. Ah, mas é só o que é uma conjunção integrante? Quase sempre. Mas não, existem outras, como o se, que sempre será conjunção integrante quando eu trocar por isto, ou outras, como quem, eu coloquei como exemplo aí, mas tem quando, quanto, são de usos muito mais raros. Essas 3 que estão nesse slide são as que mais costumam aparecer. Óbvio que se eu tivesse que chutar aqui a minha porcentagem, que geralmente eu furo com você, é de que 90% vai ser que. Depois, o resto tá entre se, que e as outras que vierem e que você vai ver em muito menor quantidade. A princípio, conjunção integrante é o quê? Dá para trocar por isto para fazer uma análise de período simples, que fica mais simples. Mais simples, é um pleonasmo, mas vou te mostrar num exemplo. Eu espero que você aprove. Eu tenho meus 2 verbos, espero e aprove. Então, primeira oração, a oração principal, eu espero. Tá, mas eu espero isto. Então, se eu conseguir trocar do que até o final por isto, ela é a conjunção integrante. Para que eu faço a troca? Para poder fazer uma análise sintática de período simples. Porque a frase original, assim como ela está, nós temos um período composto. Espero e aprove. Quando eu faço a troca pelo isto, então a minha nova frase seria eu espero isto, ela virou um período simples, porque eu tenho só um verbo. E aí a gente consegue fazer a análise sintática mais facilmente. Eu é o sujeito. Espero, VTD. Espero o quê? Isto. Então, o isto foi meu objeto direto. Quer dizer que você aprove vai ser também o meu objeto direto. Só que em forma de oração, porque ele tem um verbo, aí entra o nosso nome quilométrico. Então, o que você aprove não vai ser só o meu objeto direto. Vai ser minha oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Os nomes começam a virar quilométricos, como eu gosto de brincar. Mas então, vamos então às classificações das orações subordinadas. Existem 6 classificações que nós temos que estudar. A subordinada substantiva predicativa, a objetiva direta, a objetiva indireta, a completiva nominal, a apositiva e, por fim, a subjetiva. Então, os nomes delas acopla o que tem lá em cima, né? Oração subordinada substantiva predicativa. Oração subordinada substantiva objetiva direta. E assim vai o nome. Então, vamos ver então uma a uma. A primeira, a predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa. O que tu tens que saber agora? Qual é a função sintática para ela ser substantiva. Por que ela é uma substantiva predicativa? Porque ela tem a função sintática de predicativo do sujeito. Lembra o que é um predicativo do sujeito? É uma característica do sujeito. Então, sempre que eu tiver uma oração que está fazendo a função de dar uma característica a um sujeito, ela vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa.
mas é muita teoria, tô me perdendo. Por isso que eu vou trazer para ti, sempre, em cada uma delas, a dica que eu tenho para te dar, que é, para ser predicativa, tu tens que ter um verbo de ligação. Lembra dos verbos de ligação? Ser, estar, ficar, continuar, tornar-se, permanecer, parecer, andar e virar. Andar e virar sem ser o de ação, e sim como dando característica ao sujeito. Sempre que eu tenho um verbo de ligação e mais, ele tem que estar do ladinho desse que. Esse verbo de ligação, ele vai estar do lado desse que, no meio da minha frase. É porque ela é uma predicativa. Vamos botar isso no exemplo? Meu desejo é que venças. Eu tenho uma oração principal, que aqui nesse conteúdo sempre é a primeira. Meu desejo é. Essa é a minha oração principal. Meu desejo é. É o nosso verbo de ligação. Então, o que acontece? Eu tento trocar do que até o final por isto. Então, se eu conseguir fazer essa troca e ficar meu desejo é isto, essa frase ela é uma oração subordinada substantiva. E como eu consegui fazer essa troca, repare que eu tenho o verbo de ligação do ladinho do que. É o que me garante que ela é predicativa. Segundo exemplo, meus votos são que tenhas um ano próspero e feliz. Eu tenho duas orações, e a primeira é a que está antes do que. Meus votos são. Meus votos são. Meu sujeito, meus votos. São, verbo de ligação. Então, meus votos são isto. Então, nós temos aqui um predicativo do sujeito, ligado por um verbo de ligação. Ou seja, grande dica, verbo de ligação do ladinho do que. Oração subordinada substantiva objetiva direta. É a do AD, a função sintática é a de objeto direto. E para descobrir um objeto direto, qual foi a dica que eu te dei lá no período simples? Foi que eu precisava fazer duas perguntas. O que ou quem? Se eu perguntar o que ou quem e achar resposta, é porque eu tinha um AD. Aqui, na oração subordinada substantiva objetiva direta, é a mesma coisa. Você vai perguntar o que ou quem, e vai achar uma resposta que vai vir com um verbo, e detalhe, vai junto com aquele que, naquela troca pelo isto, ela é objetiva direta. Vejo que todos virão muito tarde. Então nós temos a primeira oração. Vejo. Eu vejo. Tá, mas eu vejo o quê? Eu vejo isto. Então, se eu vejo isto, e eu consegui fazer a troca pelo isto, e eu fiz a pergunta o quê, ela vai ser uma objetiva direta. Segundo exemplo, Adalberto não sabe se irá fazer a prova. Eu tenho uma primeira oração, que é a principal. O Adalberto não sabe. Tá, mas o Adalberto não sabe o quê? Isto. Se irá fazer a prova. Repare que aqui a conjunção foi o se. O se, quando ele aparecer, 100% das vezes ele será objetiva direta. O se é uma conjunção integrante que só trabalha para objetiva direta. O que é que pode ser qualquer uma das 6. Então, partimos para a próxima, oração subordinada substantiva objetiva indireta. A função sintática dela é de objeto indireto, DOI. E para saber quando que é um OI, lembra que a dica não são só 2 perguntas, são 34 perguntas, e que a gente não precisa saber das 34, eu preciso saber que precisa ter preposição. Se eu perguntar com uma preposição mais que, ou uma preposição mais quem, para um verbo, que vai ser um VTI, eu tenho um OI. Então, exemplo, convenci-o de que era fácil a obra. Oração principal, convenci-o, quer dizer que eu convenci ele. Eu convenci quem? Ele. Então esse verbo, na verdade, até ele é um VTDI. Convenci quem? Ele. Tá, mas eu convenci ele de que? Disto. Então, aqui eu vou também enxertar o de junto ali com o isto, vai ficar disto. Então, convenci ele, né, a grosso modo, de que? Disto. Esse disto é a minha palavrinha secreta para saber que ela é uma OI, ou seja, oração subordinada substantiva objetiva indireta. Porque eu fiz a pergunta, repare bem, para o verbo convencer, que é um verbo. Faz diferença para o nosso próximo. Então, segundo exemplo, o major necessitava de que o ajudassem. Eu tenho uma oração principal, que o major necessitava. Tá, mas o major ele necessitava de quê? Disto. Então, de que o ajudassem. Esse disto
é a nossa resposta para o verbo necessitar. Portanto, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Partimos para a próxima, a oração subordinada substantiva completiva nominal. Se o complemento nominal é praticamente irmão gêmeo do OI, que são aqueles que eu faço as mesmas perguntas, as 34. Então, a grande diferença é para quem eu fiz a pergunta. A função sintática da completiva nominal é a de complemento nominal. A dica é a mesma, é perguntar que ou quem. Só que é para o verbo que eu vou fazer essa pergunta? Não vai ser para o verbo. Então, se eu perguntar para verbo, a resposta vai ser OI. Se eu perguntar para algo que não é verbo, que vai ser substantivo, adjetivo ou advérbio, eu vou ter a completiva nominal. Sou favorável a que volte logo. Oração principal, sou favorável. Tá, mas eu sou favorável a quê? A isto. Então, repare que eu tenho a preposição a do ladinho do que fazendo a resposta para o favorável. Favorável é verbo? Não é. Favorável é um adjetivo. Portanto, eu tenho uma completiva nominal. Na segunda, Fabiano tinha a certeza de que acabaria logo. Então, a oração principal, Fabiano tinha a certeza. Tá, mas o Fabiano tinha a certeza de quê? Disto. De que acabaria logo. Então, ele tinha a certeza de que. Eu perguntei para certeza. Certeza é verbo? Não. Certeza é um substantivo. Então, a minha resposta foi uma completiva nominal. Oração subordinada substantiva apositiva. A apositiva, ela tem a função sintática de aposto. Aposto é aquilo que serve para explicar um termo anterior. Lembre que no aposto ele poderia aparecer entre vírgulas ou depois dos dois pontos. Então, a grande dica para a apositiva é essa. É que ele vai vir depois dos dois pontos ou muito raramente entre vírgulas. Nesse conteúdo, quase sempre você vai ver uma apositiva que vem depois dos dois pontos. A que vem entre vírgulas é de uso muito raro. Mesmo assim, é algo que está explicando uma oração anterior. Exemplo, fiz-lhe uma condição, que me deixasse sair aos sábados. Eu tenho uma oração principal, fiz-lhe uma condição. Eu posso fazer toda a análise ali. Quem é que fez? Eu. Eu fiz o quê? Uma condição. A quem? A você, que está representado pelo lhe. Agora, depois dos dois pontos, vem que me deixasse sair aos sábados. Que me deixasse sair aos sábados não é só uma explicação desta condição? Então, na verdade, fiz-lhe uma condição. Isto. Então, esse isto, que é o nosso aposto, em forma de verbo, que daí vira uma oração apositiva, ele ele está simplesmente explicando o que é essa condição. E vem depois dos dois pontos. Ou, como eu falei, raramente ele pode vir entre vírgulas. Seu maior desejo, que seu time fosse campeão, nunca se realizou. Então, nós temos ali, oração principal, seu maior desejo nunca se realizou. Essa é a oração principal, de que o desejo dele nunca se realizou. Nós temos ali que seu time fosse campeão. Que seu time fosse campeão não é só uma explicação desse maior desejo? Então, seu maior desejo, isto, nunca se realizou. Então, é somente um aposto. E ele vem entre vírgulas. É um caso muito raro de ver uma apositiva vir entre vírgulas. Geralmente você vai ver vindo depois dos dois pontos. Última é a oração subordinada substantiva subjetiva. A subjetiva é a que tem a função sintática de sujeito. Ele é uma oração, então ele é um sujeito oracional. Tem uma dica interessante, que na verdade se fraciona em 3 dicas. A oração subordinada substantiva subjetiva, ela pode aparecer de 3 formas. Verbo de ligação no início, presente do indicativo de alguns verbos e voz passiva. Então, olha só. Essa aqui, ela entra, parece que para dificultar a nossa vida. Por quê? Porque todas as outras eu expliquei de um jeito só. A predicativa tinha que ter verbo de ligação do lado do quê? A objetiva direta eu tinha que perguntar o quê? A objetiva indireta e a completiva nominal tinha que ter preposição. Se eu perguntasse para verbo, OI. Se perguntasse para não verbo, CN. A apositiva nem se fala da questão
facilidade. Tem que ter os dois pontos. Aí chega a subjetiva, que é a última, para finalizar a nossa aula teórica, e você vai pensar, pô, mas ela se apresenta de 3 formas. Ela tem 3 formas de se apresentar para você, porém, eu acho que tem uma dica muito interessante. Então, que essa dica tem que ser dada agora, antes de começarmos a ver exemplos. A grande dica é a seguinte: o sujeito ele vem depois do quê? Todas as outras que nós vimos antes, predicativa, objetiva direta, indireta, completiva nominal e apositiva, todas elas começavam com o sujeito. Todas elas iniciavam com o sujeito. Ou era Fabiano, ou era ela, ou era você, ou era meu desejo. Todas começavam com o sujeito. Depois vinha o resto, vinha o que nós trocávamos por isto, e o resto. Nestas, que são as subjetivas, com verbo de ligação no início, com verbos, que eu vou passar uma listinha para você no presente do indicativo, ou em voz passiva, todas elas o sujeito vem depois do que. Na verdade, o sujeito é o isto que você vai fazer a troca. Então, a primeira delas, com o verbo de ligação no início, foi necessário que abrissem exceções. Foi necessário isto. Então, nós temos um verbo de ligação no início. E nós temos a troca pelo isto. Repare até que ela está, como eu disse, invertida. Porque se foi necessário isto, ela pode desinverter. Isto foi necessário. E esse isto é o nosso sujeito. Detalhe, dentro desse isto, dentro desta oração subordinada, substantiva, subjetiva, onde é que está meu sujeito? De quem que nessa frase, nesse período, eu estou falando? Na verdade, o sujeito são eles, só que não está escrito. Isso então vai ser um sujeito indeterminado. Abrissem. Quem é que vai abrir? Eles, não sei quem, sujeito indeterminado. Repare que o sujeito apareceu depois do que, por causa do verbo abrissem. Isso mostra, sujeito depois do que ela é uma subjetiva. Segundo caso, com verbos no presente do indicativo. Eu descobri, ao longo, alguns verbos na minha vida. Ou seja, eles não me fazem tanta falta, eu decorá-los, né? Constar, convir, urgir, ocorrer, cumprir e importar. Não é o importar de trazer produtos para o teu país. Importar de se importar, de sentimento, de querer bem. Esses verbos eu já vi em questões. Eu confesso que nunca vi uma lista onde diga quais são os verbos no presente do indicativo que vão ser subjetivo. Porém, como é que eu faço para distinguir e acabar conhecendo esses verbos aí que eu estou passando para você? Vendo que o sujeito está depois do que. Então nós temos um exemplo. Convém que você compareça à reunião. Eu tenho 2 verbos, convém e compareça. Então, trocando pelo quê? Convém isto. Ou seja, vamos desinverter para deixar sujeito na frente? Isto convém. Ficou mais claro. Então, o isto é o meu sujeito. É a minha subjetiva. Mesmo assim, onde que está o meu sujeito aí? Você. E esse você está depois do que. Então, se o sujeito está depois do que, ele vai ser subjetiva. Voz passiva. A voz passiva pode ser assintética e pode ser analítica. O que é a voz passiva? É aquela que o sujeito sofre a ação. Sintética, quando tem terceira pessoa, verbo, mais o pronome ser, e a analítica, quando tem a locução verbal. Mas a passiva, de novo, não encuca com isso. Encuca com saber onde é que está o sujeito. Tem que estar depois do quê? Então, pode ser das 2 formas, como eu mencionei, e nós temos o primeiro exemplo. Sabe-se que você faltou. Tenho 2 verbos, saber e faltar. Sabe-se isto. Então, sabe-se isto. Ou seja, vamos inverter. Isto se sabe, ou isto é sabido numa forma desenvolvida. Então, o que acontece? Nesse caso, eu tenho um sujeito, que é você. E o você está depois do que. Então, essa é a grande sacada. Um segundo exemplo para finalizarmos esta parte. Ficou acertado que ele vem. 2 verbos. O ficou acertado, que é a minha locução verbal, e o vem. Então, oração principal, ficou acertado. Ficou acertado isto. Ou seja, isto ficou acertado. Mas de quem que eu estou falando? Cadê o meu sujeito? Ele, que está depois do que. Joia, então, vamos para a resolução de questões. Primeira questão da ESA de 2013.
No período espero que ele venha a São Paulo, a oração em destaque classifica-se sintaticamente como? Tenta fazer aí e vamos ver se a sua resposta foi a oficial do gabarito? Vamos lá então? Nesse caso nós temos o espero. O espero é o nosso verbo, mas eu espero isto. Eu espero o quê? Que ele venha. Então, se eu pergunto o que e a resposta vem com o meu isto, nós temos uma objetiva direta. Letra A. A questão 2, do mesmo ano da ESA, 2013, foram duas questões e elas cobraram orações. Então, vamos lá. Todos os soldados viram, durante o combate, que os inimigos foram derrotados. Pode-se classificar a oração que foi sublinhada como uma oração subordinada substantiva. De qual tipo? Existem 6 tipos, aí nós temos 5 alternativas. Eles deixaram de fora somente a subjetiva. Pelas respostas, o que você marcou? Conseguiu? Então vamos lá, nós temos o verbo viram. Todos os soldados viram. Tá, mas eles viram o quê? O que eles viram? Que os inimigos foram derrotados. Eles viram isto. Ah, mas tem esse durante o combate. Isso tira fora, porque é só uma ideia de tempo. Adjunto adverbial de tempo nos atrapalhando. Então eles tentaram jogar essa ideia das vírgulas para tentar confundir, mas eu tenho que fazer análise fazendo a pergunta para o verbo. Quem é que viu? Todos os soldados é o sujeito. Viram o quê? Isto. Que os inimigos foram derrotados. Mais uma vez, no mesmo ano, cobrando OD. Questão 3. Qual o período em que há oração subordinada substantiva predicativa? Lembra qual que é a predicativa? Aquela que tem verbo de ligação e depois ela vai ter um predicativo do sujeito em forma de oração. Tentou fazer? Vamos lá então. Verbo de ligação do ladinho do que, a única que tem é a A. Então, resposta certa, A. Questão 4. Estou seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante medida. A oração em destaque ela é subordinada de que tipo? Tenta fazer aí. Vamos lá então? Estou seguro, mas eu estou seguro, que é para quem eu vou fazer a pergunta, estou seguro de que? Estou seguro disto. Só que a pergunta foi para o seguro. Seguro é verbo? Se é eu seguro, é verbo. Mas aqui é estou seguro, como adjetivo. Então, se eu faço pergunta com preposição para algo que não é verbo e sim um adjetivo, eu vou ter um complemento nominal. Então, ela vai ser letra B. Questão 5. Parecia que a ventania queria levar a cidade. No período acima, a oração subordinada é... Tenta fazer com a tela congelada para a gente poder conferir. Vamos lá, então? Nesse caso, repare o que nós temos no início. Nós temos parecia. Parecer, que é um verbo de ligação. Então, verbo de ligação no início. De quem que eu estou falando? Quem é meu sujeito? A ventania. Então, parecia isto. Isto parecia. Nós temos, então, sujeito depois do que, nós temos uma subjetiva. Vamos para a 6ª questão. Na frase, aposto que você colou em provas. A subordinada é... Tentou fazer já? Vamos lá então. Aposto que você já colou em provas. Eu aposto, mas eu aposto o quê? Aposto isto. Então, mais uma vez, uma objetiva direta. Vamos então partir para a última questão, depois ficam as outras questões para você no material. Lembro-me de que ele só usava camisas brancas. A oração em destaque é... Achou o verbo? Fez a pergunta já? Então é só ver que quem se lembra de algo. Lembro-me de que? Lembro-me disto. Então, se é disto, ela vai ser uma objetiva indireta, porque lembro-me é o verbo lembrar. Te aguardo então na nossa próxima aula, que serão orações subordinadas adverbiais.